Fala galera, muito boa tarde. Frank Comédia ao vivo na nossa live, agora começando ao vivo para vocês, diretamente do Facebook, né, na live aqui no Facebook. E também estamos gravando aqui ao vivaço para a gente subir o nosso vídeo, nosso canal, né, subir o vídeo no nosso canal. E a gente tem as hashtags aí, tem as hashtags muito importantes que a gente vai estar falando aqui nessa live ao vivo, né. E é o seguinte, galera, a gente está subindo a hashtag aí, não a reforma da Previdência, né? Não a reforma da Previdência. Subindo também a hashtag aí, não aos políticos corruptos, né? Que querem realmente destruir aí os direitos dos trabalhadores. E nesse exato momento, né? Nesse exato momento na Câmara Federal, na Câmara Federal, estão discutindo um projeto aí, estão literalmente votando, né? Na verdade, não é nem discutindo mais o projeto, estão votando essa questão do governo federal, né? Ajudar os estados que estão numa situação assim de calamidade, principalmente a questão do Rio de Janeiro, né? E aí é o seguinte, está previsto também para ser votado hoje a tal reforma da Previdência, né? E aí entra a pergunta, né? Você realmente já observou a cara, né? Já observou a cara dos tais políticos, né? Os tais representantes, tanto homem como mulher, que estão aí literalmente a favor da reforma da Previdência? E a gente traz aqui também um jornal muito importante que é Acorda, Povo. Acorda, povo, tem que acordar, né, para a realidade. Querem acabar com a sua aposentadoria. Você ainda não se deu conta que realmente você pode ficar sem se aposentar? Porque pela proposta do governo do presidente Michel Temer, é o seguinte: a proposta do governo Temer para a reforma da Previdência Social é um golpe duro, né, contra os trabalhadores. Se for aprovada no Congresso Nacional, e os deputados estão tentando, né, aprovar rápido, né? Isso ele também mandou até um documento ontem para que apressem essa votação, né? Para que seja votado o quanto antes, enquanto realmente a população de fato não acorde para realmente ver o que está acontecendo, né? E aí vote o quanto antes, né? Que a população tem que ser aprovado de forma rápida, né? Antes que a população acorde para o grave problema que ela representa. Isso terá um efeito devastador para o futuro de todos os brasileiros, inclusive as futuras crianças, né, que tá aí para nascer, né, que vão nascer. E aí é o seguinte, na prática ela vai representar o fim da aposentadoria. Só vai poder se aposentar com 65 anos de idade com o valor integral quem tiver contribuído por 49 anos. Sem interrupção, ou seja, você que realmente está contribuindo ou se já contribuiu, tem que ser 49 anos, ou seja, por 49 anos sem interrupção. Dentro desse intervalo de 49 anos, você não pode ter tido nenhum atropelo, nenhuma interrupção para poder se aposentar de fato, né? E aí é o seguinte, se trabalhou e ficou sem registro em carteira, não vai poder, né? Não vai poder se aposentar. E se ficou desempregado por um tempo, meses ou anos, não poderá se aposentar com 65 anos. Muitos trabalhadores jovens vão perder totalmente a credibilidade na aposentadoria pública e vão virar um prato cheio para outros tubarões, né? O sistema financeiro e os grandes interessados na previdência privada, os bancos, né? Então realmente é uma luta aí dos bancos, uma luta muito grande, né? Uma luta muito grande aí dos bancos, né? Eles que são os tubarões, né? Eles são uma luta muito grande em prol do povo trabalhador, ou seja, aliás, em prol não, eles querem tirar proveito do povo trabalhador. E aí nesse exato momento lá na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara dos Deputados estão lá votando de forma bem irônica, né? Está sendo votado de forma bem irônica, na verdade, podemos assim dizer, e de forma irônica, né? Estão votando lá uma suposta ajuda do governo federal para os estados que decretaram ou que estão em situação financeira de calamidade, né? Tipo o Rio de Janeiro, por exemplo, né? O governador do Rio, na época, né?
na época que antes de decretar estado de calamidade, estava lá luxando, né? Estava luxando com recurso público, luxando, tanto ele como a esposa e a família, enfim. E agora, devido a ter cessado o recurso público, cessado o recurso financeiro, por parte do governo federal, talvez, aí agora ele decretou estado de calamidade, E aí o que acontece? Os deputados hoje estão votando, nesse exato momento, se você ligar lá na TV Câmara, né? A TV Câmara o que acontece? Estão votando, na verdade não estão discutindo mais, já estão votando mesmo. Estão votando mesmo o projeto lá estão votando o projeto lá que diz que o governo federal tem que limitar, talvez, a ajuda de recursos em até 3 anos, ou seja, limitar, ou seja, não mais enviar o que possa realmente enviar recursos para socorrer esses estados que estão decretados estado de calamidade. E aí a proposta é o seguinte: é pertinente isso? É interessante isso para o Brasil? É pertinente? Tem outras coisas mais importantes, e aí isso é uma maquiagem. Na verdade, isso é uma grande maquiagem. É uma grande maquiagem para tentar lubridiar as pessoas que estão nesse exato momento assistindo a TV Câmara, né? Tentar enganar. Beijo para essas pessoas que estão nesse exato momento assistindo aí a nossa live ao vivo. Beijo para Célia Regina Barreto. Tudo de bom, Beto? Tudo de bom para você, gata. E aí é o seguinte. Estou aqui com um jornalzinho que tem uma proposta muito interessante. Para barrar a reforma, todos precisam ajudar a pressionar os deputados. Neste momento, a mobilização de todos os brasileiros é fundamental, né, para ajudar a barrar as reformas. Nesse exato momento, eu não somente humorista, né, não somente numa categoria, numa situação de humorista, mas trazendo aqui uma apresentação nesse ao vivo, nessa live ao vivo, também que vai ser veiculada aí no meu canal no YouTube, Frank com K, Souza com S, apresentar uma fase, né, um humor crítico, de dizer que realmente eu não concordo, não sou a favor disso, isso é uma grande palhaçada, é um grande absurdo, é uma grande afronta para com os direitos dos trabalhadores. E aí, enquanto humorista, estou também numa situação de professor contratado pelo Estado de São Paulo, e aí também é uma luta de classe, da classe de trabalhadores, professores, que realmente eu sou contra. Estou aqui nesse exato momento para divulgar também o encarte, né, desse jornalzinho aqui, né, Acorda Povo, né, um informe publicitário, Acorda Povo, e dizer o seguinte: para barrar a reforma, todos precisam ajudar a pressionar os deputados. Ou seja, como que a pessoa vota em um deputado, né, ao qual minha razão lógica e consciência diz que ele tem que representar o povo, e ele vai lá votar contra o povo? É uma coisa que não entra em minha cabeça. Vai lá votar contra o povo. Ou seja, o que está acontecendo nesse exato momento é que o presidente comprou uma certa quantidade de deputados, ou seja, comprou uma certa quantidade de deputados, e ele literalmente agora quer pressa na votação da reforma da Previdência e a reforma também trabalhista, tá? A reforma dos direitos trabalhistas. E aí o que acontece? É preciso se mobilizar. Todos os brasileiros precisam se mobilizar, e é fundamental essa mobilização para ajudar a barrar as reformas. Cada um precisa fazer a sua parte, tá? Eu estou fazendo a minha nesse exato momento, que é esclarecer isso. Tentar deixar você esclarecido sobre a questão do que está acontecendo, prestes a acontecer, tá? Cada um precisa fazer a sua parte para pressionar os deputados, para juntos mostrarmos a insatisfação, a indignação dos trabalhadores. Eleita na nossa região, por exemplo, a deputada federal baruerense, né, Bruna Furlan, do PSDB, já declarou ser a favor da reforma. Então, assim, uma deputada federal que foi eleita aqui em Barueri, né, ou seja, aqui em São Paulo, né, Barueri, São Paulo. Olha a deputada sendo a favor da reforma da Previdência, que ridículo. É ridículo. E é bem próximo à cidade aqui de Osasco, né? Barueri é próximo à cidade de Osasco. E aí o que acontece? Ela já votou sim na proposta que institui a terceirização e restrita e vai tirar direitos dos trabalhadores. Mas pode se redimir na Previdência.
Ou seja, ela é uma ser humana, né? Uma ser humana que ela errou, mas pode se redimir com relação à votação da Previdência, ela dizendo não. Se ela votar não, isso é um ato de se redimir, é um ato de consertar o primeiro erro. Agora, se votar sim, gente, é um absurdo. É um absurdo. Uma pessoa que foi eleita deputada na cidade de Barueri, hoje, né, deputada, na cidade, deputada, hoje está num patamar que é deputada federal, né? Saiu aqui da cidade de Barueri, hoje está numa situação que é deputada federal, para fazer feio lá na Câmara dos Deputados, fazer feio, ou seja, a quem ela representa? Os interesses dela ou representa os interesses da população de Barueri, a cidade que ela realmente saiu? Então, é uma série de perguntas, é uma série de questionamentos que não entra em minha cabeça. Cadê os princípios morais dessa pessoa? Cadê os princípios morais? Quer dizer, cadê a honestidade? Primeiramente, primeira coisa que é importante falar é sobre honestidade. Uma pessoa que é eleita numa cidade vizinha, que é Osasco, de Barueri, que hoje é deputada federal, e aí ela vai lá, ela vota sim, na questão da terceirização, ela vota sim a favor da terceirização. Então, cadê a honestidade dessa pessoa? Ela não tem um pingo de honestidade, não tem um pingo de vergonha na cara. Eu digo logo assim, não tem um pingo de vergonha na cara de ser eleita para representar o povo. Entendeu? Não tem sequer um pingo de vergonha na cara, porque no mínimo, se eu me elegesse para um cargo público, que já tá falando, cargo público é do povo. É do povo, não é privado. E aí vamos lá saber quantas maletas de dinheiro essa pessoa não recebeu para votar sim a favor da terceirização, ou quantos milhões de reais, podemos me dizer milhões de reais para votar sim a favor da reforma da Previdência? Entendeu? Então o que está existindo aí da parte do presidente é uma grande negociação, uma grande negociação atrás desses deputados federais. E vamos também dizer, podemos assim dizer também, que no Senado Federal tem lá os seus comprados. Tá? Podemos assim dizer que lá tem os seus comprados. Então, juntos vamos tentar sensibilizar a deputada para mudar o voto dela e de outros parlamentares. Abaixo você encontra a relação dos e-mails de todos os deputados federais por São Paulo. Ajude enviando e-mails para os parlamentares e cobrando que votem contra essas propostas absurdas. E aí eu vou fazer o seguinte, como não dá para veicular em forma de anexo isso aqui no vídeo, eu vou divulgar aqui, vou mostrar aqui, a relação, e você pode pesquisar isso também na internet. A internet, você tem duas formas de se utilizar a internet, ou para favorecer os interesses da própria pessoa que está nesse exato momento usando, e aí você entra a sua consciência, usar de forma correta ou usar de forma incorreta, né? E aí vamos parar com esse jeitinho brasileiro, vamos usar a internet de forma correta, que é tentar fazer alguma coisa, que é tentar mostrar alguma ação positiva contra esse absurdo que eles estão querendo fazer. E aí eu vou divulgar aqui os nomes e e-mails dos deputados, né, vou divulgar, e você pode pesquisar isso também na internet, que você vai achar a relação de todos eles, todos os deputados federais e os e-mails dele, para você enviar e-mails. Envie e-mails para ele. Você pode, literalmente, você tem um direito de expressar sua opinião, você tem um direito de expressar. Você conhecer o trabalho do seu deputado federal, é muito importante isso, é muito importante. Você tem que conhecer o trabalho, você tem que saber o que eles estão fazendo ou deixando de fazer para com os recursos públicos, tá? Para com os recursos públicos, você tem um direito de saber, né? Tem um direito de saber. E é isso, eu vou divulgar aqui para vocês, daqui a pouco a gente retorna falando mais coisas, porque é importante, vou mostrar para vocês aqui, Essa relação de nomes e e-mails você encontra também na internet, tá? Aqui eu tô com um jornalzinho, mas você encontra na internet. De fato não dá pra ver, mas tem o nome de todos eles. Ademir Marini. Eu não vou divulgar o e-mail, mas você pode pesquisar o e-mail. Ademir Marini, Alex Manente, Alexandre Leite, Ana Perugini, né? André Sanches, Antônio Bulhões,
né? Antônio Carlos Mendes Tami, essa relação é de todos, a maioria de São Paulo, né? A maioria boa parte deles também é de São Paulo. O Celso Russomano, tá? Dr. Simval Malheiro, tá? Eduardo Bolsonaro, Eduardo Cury, tá? Eli Correia Filho, Evandro Gus, Fausto Pinato, Flavínio, Gilberto Nascimento, Goulart, Guilherme Mussi, Herculano Passos, Ivan Valente, Isaac Silva, Jefferson Campos. Quer dizer, eu não vou divulgar toda a relação aqui, não vou divulgar aqui toda a relação, não vou citar o nome de todos eles, mas assim, cada um deles representa um determinado estado. Cada um é para representar um determinado estado. E aí não representar esse estado, para mim é uma vergonha. Como é que as pessoas aqui, por exemplo, o Jorge Tadeu Mudalem. O Jorge Tadeu Mudalem foi eleito por um determinado estado e aí ele vai lá votar contra os direitos desses que votaram nele. É um absurdo. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha na cara do povo brasileiro. O que eles estão fazendo é uma vergonha na cara do povo brasileiro. É sambar na cara do povo brasileiro. Agora cabe ao povo brasileiro também acordar de fato e observar cara a cara, né? Fazer igual o ditado, cara coroa. Cara crachá, como diz o ditado, cara crachá. É observar cara a cara de cada um deles que possam votar contra, né? Para realmente, nas próximas eleições, você dar novamente um voto de confiança para eles. Dizer, esse aqui votou contra, né, a reforma da Previdência. Merece novamente o meu voto de confiança. Agora, os que votarem a favor, no mínimo, você que é eleitor, que está nesse exato momento assistindo esse vídeo e vai estar sendo divulgado no meu canal, no mínimo ter também um pingo de vergonha na cara, também não dar voto para ele, nem voto para ela. Entendeu? Nós temos que ter vergonha na cara também, pessoal. Parar com esse jeitinho brasileiro. Aí depois é muito fácil ficar reclamando de corrupção. Que o Brasil ocupa lá a 79ª colocação. A 79ª colocação no ranking dos países mais corruptos, né? Os países mais corruptos. E aí, o que acontece? O povinho lá, o povo brasileiro, por exemplo, eu não quero aqui generalizar de forma todas as pessoas da população, mas há algumas pessoas que fazem esse atozinho aí, esse tal de jeitinho brasileiro, e depois ficam lá cobrando a questão da corrupção. A partir do momento que você vota em um político que tem lá as suas deficiências quanto ao cargo que ocupa, você está literalmente contribuindo com a corrupção. Está sim contribuindo com a corrupção. A partir do momento que você vai lá comprar qualquer coisa no mercado e se a pessoa não tiver um bom estudo, se ela votou lá o troco errado, e caberia você realmente questionar por que votou o troco errado, ou então se a pessoa votou um troco a mais e você literalmente cala, você cala a sua boca e não fala, vai embora e não fala nada, você está consentindo com a corrupção também. Você está sendo incoerente também. Você está sendo corrupto. A partir do momento que você ultrapassa na fila de um banco ou não dá preferência para alguém em um assento que é preferencial, ou que você entra numa fila de um caixa, por exemplo, de banco que é preferencial, então isso aí você também está colaborando com a corrupção no país. Você está sendo corrupto. Você está colaborando com a corrupção. Então, assim, é muito fácil reclamar da corrupção no Brasil, e aí eu volto a falar da questão dos políticos, dos que ocupam cargo público, que eles têm que literalmente criar vergonha na cara e representar o povo de fato, de forma coerente, de forma honesta, não recebendo malas de dinheiro do presidente ou de quem quer que seja. As negociatas. Essa reforma da Previdência ou a reforma trabalhista não tem outra coisa que não esbarre na questão financeira do país, ou os banqueiros querem tirar vantagem nisso, na situação do país hoje. Os banqueiros querem tirar vantagem às custas do povo trabalhador. A verdade não é essa?
Se realmente a verdade não for essa, me desculpe, porque realmente é assim que eu estou entendendo. É assim que eu estou estudando e estou entendendo a situação. E aí o presidente, ele quer agilidade, ele quer pressa, porque ele também quer, ou seja, ele quer não somente quer prestar contas, mas ele deve também. Ele deve também. Ele deve aos banqueiros. Ele deve aos banqueiros. E os banqueiros estão pressionando nele. Estão pressionando ele, que ele quer agilidade, ele quer o processo. Ou seja, ele quer o projeto votado. Tá? Somos contra a terceirização e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, se você ligar a sua TV nesse exato momento, se você ligar agora, que esse vídeo vai já subir para o canal, se você e as pessoas estão assistindo também no Facebook, se você ligar nesse exato momento na TV Câmara, você vai observar que estão se votando. Eles estão votando a reforma trabalhista. E aí a pergunta é, a minha inquietação, a minha indignação é se realmente vai ter quórum suficiente para aprovar esse projeto. Ao qual acabei de observar que realmente está lá os deputados votando. Os deputados estão votando. Quer dizer, se estão votando, tem um interesse por trás disso. Tem muito dinheiro envolvido. Entendeu? A Câmara dos Deputados, pautada por interesses elitistas, elitistas, aprovou o projeto de lei 4.302/1998, que determina a terceirização irrestrita nas empresas públicas e privadas de todo o país. E eu não estou falando aqui asneiras, não, estou falando com esse conhecimento, não, falando com base em estudo, pesquisa, tá? Agora, se for sancionada pelo presidente ilegítimo Temer, né, trará precarização nas condições de trabalho e na remuneração do trabalhador. Os trabalhadores terceirizados ganham salário, por exemplo, 30% menor, né? Salário 30% menor do que os contratados diretos. Tem a jornada de trabalho mais longa, ou seja, vai voltar o tempo da escravidão agora, vai trabalhar mesmo dobrado, e vai receber o mesmo valor, o mesmo salário, não vai ter aumento, vai receber o mesmo valor. Tá? Beijo pra essa galera que estão nesse exato momento assistindo, tá? Não dá pra falar o nome de todos vocês, mas obrigado pela audiência, estar aí assistindo, tá? Enfim, eles vão trabalhar, vai ter jornada de trabalho mais longa e vai receber o mesmo salário. Por incrível que pareça, vai receber o mesmo salário, não vai ter aumento de salário, tá? Então, jornada mais longa e estão mais expostos aos acidentes de trabalho. Só para citar alguns exemplos, por exemplo, com o discurso de que a terceirização irá gerar mais empregos. Quer enganar quem, seu presidente? A mim, você não me engana. Você pode enganar esses analfabetos, desses políticos aí que querem ganhar sempre mais para votar nos seus projetos, porque a mim você não me engana, tá? São analfabetos, bando de analfabetos, pode-se dizer. Um bando de analfabetos que só querem lutar pelos seus interesses próprios. Não estão lutando pelo interesse do povo, pelo interesse do trabalhador. Porque o político que se preze, que tem vergonha na cara, que tem integridade moral, caráter, honesto, ele não vai votar contra o povo. Não vai votar contra o trabalhador, não. Ele não vai votar contra os direitos do trabalhador, não. Se é que realmente eles têm vergonha na cara, porque o que está mostrando é que eles não têm vergonha na cara, tá? Quem é que banca o salário deles? É o povo. Quem é o chefe hoje é o povo. Não é à toa que na própria Constituição diz lá que todo poder emana do povo, e esse povo não acorda. É isso que me revolta. Como é que o poder emana do povo e o povo não acorda para a situação? O povo não acorda para ver qual o político, para olhar a cara do político que está fazendo um absurdo desse, tá? Então, assim, com um discurso que realmente vai gerar mais empregos, né? O que não esquecem de falar para os trabalhadores que os empregos serão piores. Este sistema representa um retrocesso na vida e nos direitos dos trabalhadores, tá? Direitos como férias, 13º, FGTS e outros que tanto lutamos para conquistar. Ou seja, é uma luta histórica. Que não é de hoje, é de muitos. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não morreram lutando para garantir hoje os direitos do povo trabalhador? Né? Vão acabar com uma só canetada do governo Temer.
Uma só canetada, tá? Vamos à luta para que essas ameaças não passem, tá? O trabalho temporário, olha só a informação séria que tem aqui, ó, trabalho temporário. O PL altera também as regras do trabalho temporário. O prazo para a contratação passa de 3 para 6 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. O trabalhador temporário pode ser demitido a qualquer hora, com multa de 40% sobre o fundo de garantia dos trabalhadores. Olha só que absurdo. A verdade sobre o rombo na Previdência. O governo vem divulgando uma série de mentiras sobre a Previdência Social para tentar convencer a população a aceitar a medida, né? A medida de uma canetada. Diz, por exemplo, que a Previdência dá um enorme prejuízo e que o sistema não terá dinheiro para o pagamento da aposentadoria das futuras gerações. Que mentira, isso é um absurdo. Né? Um país rico como o Brasil agora só não é tão rico porque a corrupção fala mais alto. A corrupção é uma doença, ela está impregnada e começa principalmente pelas pessoas também que têm essas atitudes de jeitinho brasileiro, as atitudes erradas e que acham que está tudo certo, está tudo legal. Eu, como professor da rede estadual, eu observo isso dentro do meu local de trabalho, dentro do meu próprio local de trabalho, onde já se viu um professor tentar trabalhar a conduta, ensinar respeito, ensinam ter uma boa conduta, que os seus alunos têm que ter uma boa conduta, têm que ter disciplina, que têm que cumprir as regras escolar para depois cumprir as leis na sociedade, e aí de repente ele é chamado a atenção porque não pode trabalhar isso severamente, não pode trabalhar isso seguindo a risca. Não pode trabalhar isso seguindo a risca do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Que absurdo isso. Então podemos assim dizer que o jeitinho brasileiro já nasce dentro da própria família. Dentro da própria família. Porque eu acredito muito, eu acredito muito que o pai ou a mãe vai ensinar o seu filho de acordo com como eles foram ensinados. Ensinando o que é certo e o que é errado. Tá? Ensinando a dizer, olha, não pode fazer isso, mas pode fazer aquilo. Então não pode fazer isso, você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. E enfim, aí quando o aluno chega, quando esses filhos chegam na escola, né, o pai que ensina o filho a ter uma boa conduta, a ser honesto, a respeitar as pessoas e a não mentir, não inventar mentiras, quando ele chega na escola, ele tem uma postura diferente dos demais. Ele tem uma postura diferente dos demais. Ele tem um bom comportamento. Ele tem uma boa disciplina. Ele é um bom aluno. Ele é um excelente aluno. Ou uma excelente aluna. Ele faz as atividades. Ele cumpre com os deveres dele. Significa dizer que se cumprir os deveres, tem realmente, de fato, os direitos garantidos. Agora, o pai ou a mãe, que talvez até oriente, não vou dizer que ele não orienta. Eles até orientam. Mas se o filho realmente nasceu para ser ruim, né? Nasceu para ser ruim, ou a menina nasceu para ser ruim, aí já entra a questão da má influência. É que se fulano fez, fulana faz, eu acho bonito, eu vou repetir. Isso também é um ato de corrupção. Isso é um agir corrupto. É uma forma de agir também corruptamente, né? Porque se vê uma pessoa errada e a pessoa vai lá e repetir o mesmo erro, então pode-se dizer que a pessoa não é um ser humano, é igual um piolho, pode-se dizer assim. É um piolho, vai de cabeça em cabeça. Né? Vai de cabeça em cabeça. Que às vezes o piolho, se você tá com o cabelo grande, tem o piolho na cabeça, ele pula, ele salta, ele voa, literalmente ele voa. E se você se aproxima de outra pessoa que tem um cabelo longo também, ele vai se aproximar, ele pula, literalmente. Isso significa dizer que entra em contradição a questão falar que mas as pessoas que têm uma mentalidade esclarecida, elas não vão se influenciar. Isso é correto. Agora, as que não têm nada na cabeça ou que se deixam levar, elas influenciável. Elas são influenciáveis. É igual os políticos hoje em dia também, lá na Câmara dos Deputados e também no Senado. Quer dizer, o corruptor, que é o Michel Temer, ele é o corruptor, pode-se dizer. E ele está lá corrompendo os alienados. Ele está lá corrompendo os alienados, que estão literalmente influenciados por ele, pelo dinheiro, talvez, né? Talvez não, é de certeza, porque tem negociata, gente. Tem negociata. Se falar pra mim que não tem negociata, maletas e mais maletas de dinheiro, eu digo que é mentira, mas tem sim. Tem sim, pode ter certeza que tem. Então, assim,
É... Então, assim, o sistema não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, as futuras aposentadorias. Da onde que não tem? O que eles não falam é que este rombo é causado por benefícios concedidos para as empresas. Para empresas. Ou seja, bilhões de reais de contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos devido a políticas de incentivo à sonegação. Ou seja, as brechas que a própria lei também deixa. Né? O que se precisa é fazer uma reforma na Constituição, gente. Não é discutir reforma previdenciária, discutir a reforma da Previdência, mas sim a reforma da Constituição para acabar com essas brechas. Acabar com essas brechas que tem na Constituição que gera o jeitinho brasileiro. Né? Ou seja, o jeitinho brasileiro é bular as leis. Se tem uma brecha, eu vou por essa brecha que é mais fácil. E não vou pelo difícil, porque se eu for pelo difícil, literalmente eu vou ter consequências. Então eu vou pelo mais fácil, pelas brechas, que eu não vou ser punido, tá? É isso que acontece. Outra grande mentira, o governo considera apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência, tá? No entanto, de acordo com a Constituição, as receitas e as despesas da Seguridade Social, formada pela Previdência, Assistência Social e Saúde, compõem um orçamento único e contam com diversas fontes de financiamento, tá? Como repasse de contribuições sociais pelo governo. Quando são somadas todas as fontes de financiamento da Previdência, sobra dinheiro. O que ocorre é que, infelizmente, o governo vem descumprindo, tá vendo? A palavra só, descumprindo, por anos a Constituição. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública. Quer dizer, dívida pública e até mesmo essa dívida pública também entra os seus altos salários. É o que eu sempre bato na tecla, que onde já se viu. Os políticos no Brasil, os que têm cargo público, né, os senadores, deputados, governadores, né, presidente, tem os salários exorbitamente considerados absurdo. Ou seja, somos um país que temos dinheiro e somos um país também onde os impostos são um dos mais caros no mundo. E os políticos também são os maiores beneficiados. São os que realmente mais são beneficiados, até mesmo com regalias. Tem lá um cartão corporativo. Por que nessa situação da reforma da Previdência, por que eles também não elaboram um projeto de lei ou projeto de emenda à Constituição para diminuir as regalias? Para diminuir as regalias que eles têm. Tipo, por exemplo, um cartão corporativo sem limite de valores. Não tem limite um cartão. Se você falar pra mim, meu amigo ou minha amiga que está nesse momento assistindo esse vídeo, que é um vídeo hoje que posso considerar polêmico, vamos saber se o YouTube não vai suspender isso, não vai bloquear o vídeo porque está tratando dos maiores, né? Desculpa a palavra, dos maiorais, né? Das maiores autoridades do país. Vamos saber se realmente o YouTube não vai bloquear esse vídeo? Eu espero muito que não bloqueie, porque os demais já tive vídeos bloqueados. Por falar a verdade dói. A verdade dói, mas tem que ser dita, né? A verdade dói, mas tem que ser dita. É um absurdo não se discutir um cartão corporativo dos políticos. Por que não discute os cartões corporativos deles também? A redução dos salários deles. Por que não discute isso também, a redução dos salários deles? Né? Por que não discute que eles devem também andar de transporte público? Eles devem andar de transporte público, deveriam andar de transporte público, mas quem é que paga o pato? Agora eu vou chamar a atenção do povo brasileiro. Quem é que paga o pato? É eu, meu amigo. Eu que pago o pato. É você também que está nesse exato momento assistindo. É nós que pagamos. É nós que pagamos todas essas regalias deles. E a gente paga tranquilo, sem falar nada. Sem abrir nem os olhos para prestação de contas. Ou talvez visitar lá o site da Transparência Brasil. Gente, eu não vou me alongar nesse vídeo. Não vou me alongar mais que isso, porque realmente só era para chamar a atenção. Somos nós que somos os chefes deles. Somos os chefes deles. E a gente não abre os olhos para despedir um péssimo funcionário desse.
A gente tem que despedir um péssimo funcionário. Esses funcionários que vão supostamente votar a favor da reforma da Previdência, seria bem pertinente, você que está nesse exato momento assistindo e vai assistir esse vídeo, de desmitir esse funcionário. Que para mim é funcionário lixo. Para mim é funcionário lixo. Um funcionário que não tem sequer um pingo de respeito para com os direitos dos trabalhadores, para mim é funcionário lixo. Deve ser, amassado literalmente. Deve ser amassado, literalmente jogar no lixo. Igual fez lá nos Estados Unidos. Se não me engano, nos Estados Unidos lá, pegaram os políticos pelas calças, pelas cuecas e jogaram na lata do lixo. E lá eles não linguajar, que eles falam uma língua estrangeira, né? Falam numa língua americana, né? Falam outra língua lá. E eles ficaram lá falando e a pessoa não hesitava. A pessoa não hesitava, jogava mesmo na lata do lixo. É o que começa, é o que tem que ser feito aqui no Brasil. Tem que começar a ser feito no Brasil. E aí ontem também na reportagem no jornal teve umas pessoas, né, que foram lá e quebraram os vidros, né, da Câmara lá, quebraram as portas de vidro, mas tá certo. Imagine se votarem, imagine se realmente a proposta, o projeto de lei da reforma à Previdência do Brasil, a reforma da Previdência ser aprovada, imagine a guerra que vai ter no Brasil. Isso se o povo realmente acordar, porque caso contrário, vão literalmente ser prejudicados e muito, tá? Super abraço, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Frank Comédia do Piauí. Hoje o nosso vídeo não tá pra alegria, está pra realmente um momento crítico, tá? É um humor crítico, porque assim, não basta só fazer comédia, mas tem que falar a verdade, tem que falar sério, quando realmente é necessário, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo.